Nova humanidade em Cristo. Entendendo a carta aos Efésios. Olá! Mais uma vez estamos com vocês e neste vídeo vamos conhecer a carta aos Efésios e um pouco da vida das comunidades para as quais a carta foi destinada. Maria Antônia, Chig, Luiz, já conhecido de todos vocês, estarão conosco e nos ajudarão nessa caminhada de estudo e reflexão. Vamos iniciar com algumas informações sobre a carta aos Efésios, entender quem a escreveu, quando, por quê e para quem essa carta foi escrita. Maria Antônia, é com você. Obrigada, Gisele. Coisa boa estar aqui com você, estar aqui também com o Chig e o Luiz e estar com todos vocês que nos assistem de diversos lugares. Estamos aqui para refletir mais um texto da Bíblia. A carta aos Efésios foi dirigida às comunidades da Ásia Menor. Ela contém várias exortações sobre o modo correto de viver a vida cristã. Esta carta é atribuída a Paulo e, juntamente com a carta aos Filipenses, Colossenses e Filemon, é chamada Carta do Cativeiro, uma referência à prisão de Paulo entre os anos 61 e 63. Mas basta uma simples comparação entre a carta aos Efésios e as cartas autênticas de Paulo para perceber muitas diferenças em relação ao estilo, vocabulário, teologia e orientação pastoral. Há 86 termos usados na carta aos Efésios que não se encontram nas cartas paulinas. E desses, 34 não aparecem em outros textos do Novo Testamento. Colossenses é uma carta dirigida à comunidade de Colossas, cidade da Ásia Menor. Foi escrita por um seguidor de Paulo. É a mais parecida com Efésios, tanto na forma quanto no conteúdo. A carta aos Efésios não descreve o conflito entre judeus e não-judeus, descrito nas cartas autênticas de Paulo, como em Filipenses, por exemplo, o que indica uma realidade do fim do século I. A carta aos Efésios ainda, ela não espera a vinda iminente de Cristo como Paulo acreditava. Essa expectativa já tinha enfraquecido no fim do século I, e as comunidades precisavam se organizar e se adaptar para sobreviverem dentro do império. A carta aos Efésios é semelhante às cartas católicas e foram escritas entre os anos 90 e 110, bem posteriores ao apóstolo Paulo. Pois bem, esses dados são suficientes para afirmar que Paulo não escreveu a carta aos Efésios. Podemos dizer que esta carta foi uma circular, escrita pelos seguidores de Paulo e enviada a algumas comunidades da Ásia Menor, no fim do primeiro século, em um contexto de exploração e dominação do Império Romano. Agora, o Luiz vai nos ajudar a conhecer a realidade das pessoas cristãs que viviam na Ásia Menor, dominada pelo Império Romano. Com você, Luiz. Pois é muito bom estar aqui mais uma vez, né? Então fico agradecido pelo convite, por poder participar e feliz, né? Por discutir com o grupo, sempre a gente aprende, né? E também levar alguma coisa daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vive, para compartilhar com todo esse pessoal que acompanha os vídeos do Centro Bíblico. E aí, então, vamos falar sobre o Império Romano, não é? Que é onde o contexto da carta aos Efésios. O Império Romano era uma sociedade patriarcal e escravagista, controlada por um exército grande, poderoso, violento, e tudo isso era amarrado, legitimado por uma religião oficial que prestava culto aos imperadores e a deusa Roma. A dominação começa com a conquista e a apropriação de todas as terras.
O império então se considerava o dono e por isso ele se achava no direito de cobrar impostos e monopolizar, controlar todo o comércio na região. Devido a esses altos impostos, a exploração nas trocas comerciais e outras violências e injustiças, a maioria da população local era praticamente escravizada. O trabalho duro nas minas, nas fazendas, nas fábricas das cidades enfraquecia e empobrecia o povo. O imperador Domiciano, nos anos 81, 96, ainda aumentou mais essa violência ao exigir oficialmente ser chamado e obedecido como Senhor, Kyrios e Deus, Theos. Foi um tempo de muita perseguição, especialmente contra as pessoas que seguiam a Jesus Cristo e afirmavam que Jesus de Nazaré, uma vítima do Império Romano, era o verdadeiro Kyrios e o verdadeiro Senhor. Shig, qual o espírito que reinava no Império Romano que só aumentava, que só fazia crescer ainda mais o sofrimento das pessoas nas primeiras comunidades cristãs? Oi, Gisele. É bom estar aqui de novo com vocês para partilhar a vida à luz da palavra. Hoje vamos trabalhar com a carta aos Efésios, que fala da vida das primeiras comunidades cristãs. Os governantes do império eram movidos pelo espírito de busca desenfreada de bens, prazer e poder. Para eles, o único sentido da vida era conquistar e satisfazer com extravagâncias seus desejos, até mesmo explorando e eliminando os necessitados e os justos. Esta prática é descrita na carta como libertinagem e a prática insaciável de todo tipo de impureza que provocava conflitos e injustiça no mundo, até mesmo nas comunidades cristãs. A carta condena as práticas da libertinagem e da impureza como comportamento dos gentios ou do homem velho e pede que as comunidades assumam a prática da nova humanidade, criada segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Obrigada, Shig. E, a partir de agora, vamos conhecer quais as orientações práticas da Carta aos Efésios que conclamam as comunidades cristãs a se revestirem da nova humanidade, praticando a justiça e a fraternidade. Anunciar às nações o evangelho da inesgotável riqueza de Cristo e esclarecer qual é o projeto salvador do mistério escondido desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. A Carta aos Efésios insiste muito no evangelho de Jesus Cristo crucificado como o projeto de salvação. Por que será? Shig, será que naquele tempo existiam outros projetos de salvação, outros evangelhos que influenciavam a vivência das comunidades cristãs? Gisele, uma pergunta boa, muito interessante. No tempo das primeiras comunidades cristãs, havia vários projetos de salvação anunciados como boas notícias. Primeiro, o evangelho do imperador prometia a prosperidade e a paz através do poder do exército, dinheiro e deuses imperiais, oprimindo os povos dominados, os pobres e os escravos. Segundo, no mundo dos judeus, no qual nasceu o movimento cristão,
Os judeus fariseus anunciavam a salvação de Deus pela observância da lei da pureza, excluindo os impuros, como doentes, indigentes, gentios. E o terceiro, ainda dentro do movimento cristão, havia o grupo cristão espiritualista e ritualista. O grupo afirmava que a pessoa se salvava graças a um conhecimento intelectual, espiritual e pessoal de Deus, sem compromisso prático, social, comunitário, sobretudo com os necessitados. Maria Antônia, diante dos projetos de salvação do império dos judeus fariseus, dos cristãos espiritualistas e de outros projetos de exclusão, o que a carta aos Efésios descreve sobre o projeto da salvação pregado pelo Evangelho de Jesus Cristo crucificado? Muito interessante a sua questão, Gisele. Apoiando-se na autoridade de Paulo, o projeto salvador de Deus é apresentado por meio de Jesus Cristo crucificado. Só que ele usa a palavra mistério. Lendo o que escrevi, vocês poderão entender a compreensão que tenho do mistério de Cristo. E o mistério é que as nações participam da mesma herança, formam o mesmo corpo e compartilham a mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pela revelação do mistério de Deus, por meio do Evangelho de Cristo, todos os povos são chamados a fazer parte do povo de Deus. A carta aponta para a salvação universal da humanidade. No Evangelho de Jesus Cristo, todas as pessoas, independentemente da etnia, religião, gênero, classe social e sexo, são chamadas a viver a irmandade. Ao insistir no Evangelho de Cristo, a carta aos Efésios está criticando outros evangelhos que impedem a participação de todos os povos na salvação do Deus da vida. De um lado, o evangelho do judaísmo oficial, baseado na lei da pureza, oprimia e excluía as pessoas consideradas impuras da salvação. De outro lado, há o evangelho do imperador romano, que privilegiava os poderosos e excluía os pobres da Pax Romana. Além disso, a carta ainda critica os cristãos que afirmavam estar em íntima comunhão com Deus sem a prática da justiça e do amor. Quem escreveu a carta acreditava que os cristãos de verdade, ao invés de excluir os pobres e os impuros, deviam anunciar e promover o projeto, ou seja, o mistério da salvação. Infelizmente, os projetos de exclusão, como o do Império Romano, continuam ainda hoje. Luiz, podemos levantar alguma realidade que é a negação da fraternidade e da solidariedade testemunhadas por Jesus de Nazaré? Pois é, Gisele, aqui eu acho que nós estamos dentro de uma cena muito triste. Como a maioria da população brasileira se declara cristã, essas exclusões e desigualdades que existem ainda hoje são um verdadeiro escândalo. Apesar da gente ter tantas igrejas, parece que hoje predomina o evangelho e o espírito do império capitalista. Os índices de desigualdades sociais, injustiças e exclusão no Brasil estão entre os piores do planeta. A fome no Brasil é escandalosa porque ela acontece no meio de muito alimento. Aqui o que falta é justiça social. As pessoas miseráveis revirando latas de lixo nas ruas de nossas cidades, cidades grandes, cidades pequenas, tudo isso revela a injustiça gritante. Mas a imensa maioria das comunidades cristãs segue insensivelmente realizando seus rituais e cultos como se nada disso existisse, negando uma realidade que é visível aos olhos.
O abismo, a diferença entre ricos e pobres cresce cada dia. Apenas 8 pessoas, as mais ricas do mundo, possuem a mesma riqueza que mais da metade da população pobre do mundo, que são 4,7 bilhões de pessoas. Fome, pobreza, doença, falta de acesso à moradia, saúde, à educação, lazer, cultura, fazem parte da vida diária de milhões de pessoas. Essa realidade nega frontalmente o projeto salvador de Deus em Cristo Jesus. Nada justifica todas essas formas de injustiça e exclusão. Precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, que em Cristo todos somos filhas e filhos de Deus, com direito à cidadania plena. Estamos percebendo e sendo sensíveis a essa realidade em nossa comunidade, em nosso bairro e em nossa cidade? Como estamos saciando a fome das pessoas que vivem à margem da sociedade? Nos mobilizamos para diminuir as causas desse sofrimento? Não há forma de celebrar a Eucaristia sem vivenciá-la concretamente. A vivência é a partilha. Tem sentido a Eucaristia sem o compromisso com a justiça e a solidariedade? Vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados. O autor da carta aos Efésios apresenta algumas exigências da vida comunitária quanto às funções, cargos, ministérios e carismas assumidas pelos membros da comunidade, salientando a unidade na diversidade a serviço do bem comum. Luiz, havia conflito e disputa pelos ministérios nas primeiras comunidades cristãs? Sim. A comunidade de seguidoras e seguidores de Jesus, como outros grupos sociais, não subsiste por muito tempo sem desenvolver modelos de liderança, diversificação de funções, formas de participação. Tudo isso é necessário para solucionar os conflitos e também para articular a vida comunitária. Nas primeiras comunidades existiam apóstolos, apóstolas, profetas, profetisas, mestres, pessoas que faziam milagres, como dons de cura, dom de assistência, dom de orientação ou de falar em várias línguas e outros. No entanto, todas essas funções devem estar a serviço da fraternidade e da coerência da comunidade com o projeto de Reino de Deus. Porém, cargos ou ministérios na comunidade podem despertar a ambição de pessoas que gostam de poder, que gostam de aparecer e de exercer a dominação sobre outras, criando conflitos na comunidade e desprezando e discriminando membros mais fracos. Efésios se refere aos poderosos e ambiciosos como crianças. Assim, já não seremos crianças jogados pelas ondas, carregados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela artimanha das pessoas que com astúcia levam ao erro. Como crianças mal educadas, os poderosos se deixam levar pelas falsas doutrinas e propagandas que estimulam as pessoas na busca desenfreada por poder, bens e honra, provocando disputa por cargos e a desunião da comunidade. Chig, diante do conflito e da desunião da comunidade por causa da disputa por cargos, qual o conselho da carta? Utilizando a imagem e a autoridade do seu mestre Paulo, o autor da carta escreve: Peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, com toda humildade e bondade, com paciência, suportando uns aos outros no amor e procurando manter a unidade do Espírito
pelo laço da paz. Para a dignidade da vocação, cada membro deve promover as virtudes essenciais do ser humano. Primeiro, a humildade que supera o egoísmo e soberba e desconsidera as diferenças sociais. Segundo, bondade que cria e favorece a comunhão. Terceiro, a paciência que possibilita a convivência harmônica em meio à diversidade humana e social. Maria Antônia, além dessas virtudes humanas, humildade, bondade, paciência, mencionadas na carta, o autor também aponta argumentos catequéticos contra o abuso e a disputa pelos cargos da comunidade? Sim, Gisele, é uma carta que está colocando aqui os pingos nos is para a organização. O autor descreve um conjunto de fundamentos teológicos e catequéticos da unidade da Igreja para a dignidade da vocação. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança da vocação com que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. O primeiro fundamento é o da comunidade como um corpo único, tendo Cristo como cabeça para formar um só povo, a nova humanidade, sem disputa de cargos e sem discriminação de pessoas. O segundo fundamento é o do batismo de Jesus Cristo. Professando a fé em Jesus Cristo crucificado, a maior manifestação do amor de Deus, os membros da Igreja devem revestir-se de Cristo, rejeitar toda forma de injustiça e engajar-se de maneira concreta no cuidado amoroso com a vida ameaçada. O terceiro é o da apresentação de Deus Pai Criador, Jesus, o Filho encarnado e o Espírito como orientador da vida eclesial. Eles são a fonte última da unidade teológica e catequética dentro da pluralidade que reina na Igreja. É a unidade na diversidade que alerta e não permite um centralismo hierárquico e burocrático na vida eclesial. Somos chamadas e chamados a viver a irmandade. E todo cargo ou função que exercemos em nossa missão tem a finalidade de servir e construir a unidade na busca de concretizar o reino de Deus. Aí vamos nos perguntar, qual dom eu recebi e como o coloco a serviço da Igreja Povo? Em meio a tanta diversidade, como manter os laços de paz? Vivemos em um mundo marcado pela polarização, pela falta de diálogo e pela dificuldade de escutar aquele que pensa diferente de nós. O que falta para que os ensinamentos da mensagem de Jesus estejam mais presentes na prática entre as pessoas? Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. A carta aos Efésios exorta a mulher a aceitar a submissão a seu marido, o que provoca a estranheza e até revolta em algumas pessoas. É bom discutir e esclarecer a ordem doméstica ou a ordem familiar que estabelecia a relação de submissão naquele tempo. Chig, como vocês trabalham com este tipo de textos bíblicos que reforçam as desigualdades? Sabemos que a Bíblia não cai do céu. Olha aqui.
mas nasceu na história e diferentes contextos sociais. A carta aos Efésios não poderia ser diferente. Ela reflete a vida cotidiana das pessoas da cidade da Ásia Menor, do fim do primeiro século. Ela estava inserida em um mundo patriarcal, machista e escravagista. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da antiguidade, afirma: a relação de homem para mulher é, por natureza, uma relação de superior para inferior e de governante para governado. Portanto, as mulheres são mais compassivas e prontas a chorar, mais invejosas e mais sentimentais e mais contenciosas. Os escritos dele eram bem conhecidos, aplicados naquela sociedade, legitimando a autoridade do homem sobre a mulher. A mulher devia aceitar a submissão a seu marido. Assim é preciso conhecer a realidade onde nasceu a carta aos Efésios, para não cair na leitura ao pé da letra e não reproduzir a dominação do homem sobre a mulher. Maria Antônia, explica um pouco essa realidade, como funcionavam a casa, a família e a relação entre o marido e a esposa nas cidades da Ásia Menor, do tempo da carta aos Efésios e o significado do texto sobre a ordem familiar de submissão. Então, vamos começar com a atividade da cidade, que estava centrada na casa, conhecida como a unidade de produção. Era a empresa particular das famílias, que era o lugar de trabalho e de residência das pessoas. O esposo, o pai, dono, patrão, a esposa, os filhos, os libertos e os escravos. O pai, patrão, devia controlar e governar todos os moradores que faziam parte daquela empresa familiar. Todos eles eram subordinados ao pai. Isso era para manter a estabilidade e a prosperidade da empresa familiar e da cidade inteira. O papel da mulher, por exemplo, era estar submissa ao marido e respeitá-lo. Nessa realidade, a Carta aos Efésios faz a seguinte recomendação para as comunidades: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o Salvador do corpo. E como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos maridos. Maridos, tenham amor à sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A orientação do autor às mulheres é conforme o esquema cultural da época. O papel da mulher era estar submissa ao marido. Para que a comunidade sobrevivesse, era importante que os membros seguissem a ordem estabelecida pelo Império. Mas o autor da carta faz uma proposta diferente. Ele propõe que as pessoas cristãs pratiquem o código doméstico com a reciprocidade e o amor ao próximo, seguindo o modelo de união de Cristo e da Igreja na família cristã. Por isso, o autor salienta: sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Viver a prática do amor concreto nessa sociedade não era fácil. E é provável que isso tenha gerado muitos conflitos, como acontece até os nossos dias. Leituras fundamentalistas da Carta aos Efésios continuam legitimando relações de submissão e violência até hoje. Luiz, comente esta realidade. A luta das mulheres continua até hoje. Elas são a maioria ativa nas igrejas e também nas organizações sociais,
Porém, a sua participação nas instâncias de poder, de decisão, ainda é muito dificultada. E a remuneração dessas mulheres é sempre menos do que os homens que fazem as mesmas funções. Ainda hoje, mulheres são silenciadas, seus espaços de atuação e existência são restringidos. E nos últimos 4 anos houve um grande aumento da violência, especialmente dentro de casa, contra as mulheres. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Somos o 5º país com mais violência doméstica. A mulher é o principal alvo dessa brutalidade, que atinge também os idosos, crianças, empregadas domésticas. E as pessoas negras, indígenas, com opções sexuais diferentes das tradicionais, são a maior parte dentre essas vítimas. Como nós podemos nos conscientizar e nos mover para superar essas violências e desigualdades que marcam nossos relacionamentos e a nossa sociedade? Devemos colocar a nossa realidade num lugar central em nossas orações e na nossa prática cristã, para que de uma vez por todas as pessoas, sem distinção de cor, posse, orientação sexual, sejam reconhecidas e respeitadas e cuidadas em sua dignidade de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E que entendamos que nenhuma leitura bíblica, lei, prática ou estrutura que subjuga uma pessoa à outra é legítima. O nosso caminho deve ser o do amor, do respeito e da reciprocidade em nossas relações para construir uma sociedade de igualdade e solidariedade. Viver a prática do amor concreto em uma sociedade machista e excludente nunca foi fácil. Mas as mulheres e os homens devem caminhar juntos. Na vivência cristã, como deve ser o relacionamento entre o casal? Como podemos, no contexto da igreja e da sociedade de hoje, ser fiéis à boa nova da igualdade anunciada e vivida por Jesus de Nazaré? Como nós e nossas comunidades nos empenhamos para que haja cidadania plena entre todos os membros da comunidade e fora dela? Fiquem firmes, portanto, usem na cintura o cinturão da verdade. Vistam a couraça da justiça. Calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Na última exortação à comunidade, o autor da carta aos Efésios descreve uma batalha contra o exército dos poderes sobrenaturais, dos espíritos malignos, chefiados pelo diabo. Shig, o que é a batalha contra o exército do diabo que habita nas regiões celestes? Pois é, diz ele, batalha contra o exército do diabo. Os antigos imaginavam que na camada inferior dos céus, tem vários céus, habitavam os espíritos do mal, chefiados pelo diabo. Eles procuravam dominar a humanidade, a história, com seus espíritos de alienação e libertinagem, e aumentavam os instintos egoístas, a insensibilidade, a injustiça, a violência e a morte do mundo. O autor convoca as pessoas cristãs com as armas de Deus para uma batalha contra o diabo e seus espíritos do mal que ameaçavam a caminhada da comunidade cristã. O cristão que tem fé em Jesus Cristo crucificado deve lutar contra os espíritos do mal e seus seguidores do mundo ganancioso e injusto, praticando o amor ao próximo. Maria Antônia, como a carta aos Efésios apresenta a armadura de Deus para a comunidade lutar
contra o exército do mal? Ah, legal. Vamos entrar, Gisele, dentro da mentalidade da época. O autor descreve 6 peças da armadura de Deus à luz do equipamento do legionário romano: cinturão, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Primeiro, usem o cinturão da verdade. A verdade ou a fidelidade deve ser uma qualidade do agir cristão para realizar a verdade no amor. Segundo, vistam a couraça da justiça. A justiça, no pensamento dele, é a realização do projeto de Deus para estabelecer o mundo da partilha, da fraternidade, da solidariedade e paz. Terceiro, calcem os pés, sandálias, com a prontidão para o evangelho da paz. Os cristãos devem pôr-se a caminho para o anúncio do evangelho do amor, da justiça e da paz de Jesus de Nazaré. Quarto, estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. O escudo da proteção é identificado com a fé. Uma fé que deve ser alimentada pela prática do amor ao próximo, que sustenta a fidelidade e a caminhada com o Deus da justiça. Quinto, peguem o capacete da salvação. O capacete era necessário para proteger a cabeça. Aqui, o capacete é qualificado como uma arma protetora e segura da salvação, que anima a pessoa cristã na esperança da vitória final sobre o inimigo. Sexta peça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão, como servo movido pelo Espírito de Jesus Cristo, deve acolher a palavra de Deus e assumir o compromisso de combater os espíritos de alienação, libertinagem e injustiça. Os cristãos são ordenados a vestir a armadura de Deus para seguirem na caminhada de compromisso com Jesus Cristo na promoção da fraternidade, da comunhão e da paz. As pessoas entendiam que por trás dos poderosos atuavam as potências do mal. Como podemos entender hoje a luta contra os espíritos do mal? Luiz, ajude-nos a entender melhor esta realidade. Ao falar na luta contra os espíritos do mal e o exército do diabo, a carta aos Efésios nos revela que as comunidades não tinham força para uma luta frontal contra o Império Romano e suas autoridades. Naquele momento, as comunidades cristãs eram pequenas, poucas, e a maioria delas era composta por pessoas de pouco poder e pessoas da periferia. Enfrentar o império de frente era quase impossível. Sua consequência seria a destruição das comunidades. O que a carta propõe é que, sobretudo na família e na comunidade, vigorasse o Espírito de Jesus Cristo crucificado, a prática do amor ao próximo, do cuidado recíproco e da justiça. Agora, já quase 2000 anos se passaram e o número das comunidades cristãs aumentou muito. Já não somos somente gente pobre e da periferia, mas parece que os espíritos do mal continuam seduzindo e se encarnando em pessoas dentro e fora das comunidades e se manifestando em quase todos os setores da sociedade, especialmente entre os mais ricos e poderosos. O que é que torna possível hoje, que, com tantas igrejas, tantas pessoas se declarando cristãs, que a maldade ainda esteja devorando pessoas pela fome, pela violência, pela exploração no trabalho, nas estruturas econômicas, guerras, destruição do meio ambiente? Nós precisamos nos deixar sensibilizar e mobilizar pelos gritos e pedidos de socorro que nos vêm de todos os lados, que procuremos entender melhor as causas que produzem todas essas violências e exploração que nos desumanizam a todos e a todas.
A vivência do projeto de Deus, revelado no seu projeto de amor e doação total em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, nos convoca a viver e a testemunhar o amor, a solidariedade e a justiça. Quais os desafios para uma verdadeira vivência cristã hoje? Como nós e nossas comunidades realizamos em nosso dia a dia a partilha com as pessoas mais necessitadas? A carta aos Efésios é uma carta que apresenta o modo correto de viver a vocação cristã. E nós podemos encontrar aqui fundamentos para a nossa vivência hoje e redescobrir como viver a vocação cristã hoje. Agradeço pela possibilidade de estar com você, estar com nossos amigos e estar com todos vocês que estão nas muitas e várias comunidades. Fico feliz de ter participado mais uma vez, desse processo, que para a gente sempre é um processo de muito aprendizado, porque nós lemos, discutimos, debatemos e seguimos todos nós nessa busca por construir essa sociedade mais fraterna, mais solidária, mais amorosa, mais humana. Se você lendo a Bíblia, dentro do contexto, tem uma mensagem realmente muito animadora. Então eu gostaria de me despedir com a última frase da carta aos Efésios. Paz aos irmãos e o amor com fé que provém de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam com amor eterno a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade de estar de novo com vocês. Que o estudo e a reflexão da primeira carta aos Efésios renovem cada um de nós e nossas comunidades para que se revistam da nova humanidade com a prática da justiça e da fraternidade. Que possamos assumir a resistência profética contra tudo que ameaça a vida. O Evangelho de Jesus Cristo crucificado, a mensagem do amor infinito de Deus, do Deus da vida, deve ser lida, rezada, meditada, contemplada e praticada, pois o amor ao próximo deve ser um processo permanente em nossa vida.